interromper o teu silêncio. Olá, meu caro amigo e amiga, receba as minhas saudações de acordo à hora do dia. Vamos meditar um bocado a palavra de Deus. A nossa meditação vai se basear no livro de Mateus, capítulo 8, do seu versículo 23, onde Jesus acalma uma tempestade. Sabemos por hoje que o mundo vive mergulhado em situações de crises econômicas, crises políticas, crises sociais e também crises religiosas. As pessoas andam conturbadas, andam frustradas, porque o dinheiro não chega, não chega para comer. Então, a palavra de Deus vai nos trazer soluções. Toda solução nós encontramos na palavra de Deus. Não há nenhum problema em que a palavra de Deus não dá solução. Sabemos que Jesus é a esperança do mundo. Vamos ir na nossa meditação. No versículo 23 de Mateus capítulo 8, diz o seguinte: você que tem aí a sua Bíblia, por favor, podes me acompanhar. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, queridos irmãos, Jesus é a solução de todos os problemas, mas apesar de Jesus estar com os discípulos no barquinho, não impediu, não fez com que os problemas dos discípulos eles fossem extintos, não fez com que os problemas dos discípulos desaparecessem. Jesus, ele pode estar na nossa vida, mas não quer dizer que os problemas vão nos deixar. Sabemos que, por natureza, nenhum ser humano tem o poder para repreender o mar. E também nenhum ser humano tem o poder para repreender o vento. Mas, neste episódio, a Bíblia nos apresenta de que Jesus, ele conseguiu repreender o vento, repreender o mar, coisas que são obras da natureza. Nós temos visto o que algumas catástrofes naturais, como ciclone, como terremoto, como tempestades, têm efeitos no mundo. Vimos o ciclone Idai em Moçambique. Muitas casas, muitas habitações foram varridas, muitas propriedades foram perdidas. Nos Estados Unidos, há alguns meses atrás, também aconteceu um ciclone. E muitas propriedades, muitos prédios, muitas casas que estavam situadas no litoral foram varridas, irmãos. Mas a Bíblia nos diz que Jesus acalmou a tempestade. O vento e o mar obedeceram à voz de Jesus. Então Jesus, ele tem o poder de acalmar as tempestades da nossa vida. Jesus tem o poder de acalmar as ondas que assolam a nossa vida. Não importa qual problema o irmão está atravessando, não importa qual situação, qual desgraça o irmão está atravessando. Se o irmão entregar os seus problemas nas mãos de Jesus, eu tenho a certeza que Jesus, tal como acalmou o mar, acalmou a tempestade, ele poderá acalmar as ondas da tua vida. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz que eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós,
pensamentos de paz e não pensamento de mal, para vos dar o fim que bem desejais. Então, Deus tem apenas pensamentos de paz para conosco. Deus tem apenas pensamentos do bem para conosco. Deus não deseja o mal para os seus filhos, porque Ele é o nosso Criador. Nenhum pai, em sã consciência, ele tem capacidade ou pode fazer mal ao seu filho. Nenhum pai pode dar uma pedra em vez de dar um pão ao seu filho. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, que nos criou à sua imagem e semelhança. Será que Ele não nos dará as dádivas que nós necessitamos? Então, a Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Para que nós venhamos agradar a Deus, é necessário que tenhamos fé. Nem que a nossa fé for como a de um grau de mostarda. A Bíblia diz que se a vossa fé for como do tamanho de um grau de mostarda, podereis dizer ao mar, passa acolá, passa por aqui, e isto será feito. Aqui o mar está a representar os obstáculos, as barreiras, as dificuldades, os problemas que a vida nos apresentam. Então tudo é possível por meio da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a única maneira de nós temos para agradarmos a Deus é por meio da fé. E a Bíblia ainda nos diz que o meu santo, o meu justo, ele viverá pela fé. Queridos irmãos, nós estamos a viver num tempo muito turbulento, em que nós poderemos perder todas as coisas, no abrir e no fechar de olhos. Mas a nossa fé não deve estar apegada a coisas materiais, coisas que perecem, coisas que desaparecem com o tempo. Quando tudo acabar, quando tudo se for, o que é que vai restar, irmão? A Bíblia diz que o que deve restar em nós é a fé. Imagina o que é que aconteceu com Jó. Jó foi um homem santo, um homem de Deus. A Bíblia diz que Satanás tocou na vida de Jó, e Jó perdeu quase tudo quanto ele tinha. Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele possuía milhares e milhares de cabras, de ovelhas, de rebanhos. Ele era muito rico. Mas aconteceu algo em que deixou Jó sem nada. Jó perdeu os filhos, ele tinha 10 filhos, perdeu os filhos, perdeu toda a sua riqueza, mas toda a sua riqueza ele ficou absolutamente sem nada. Ainda a mulher lhe aconselhou para que ele amaldiçoasse a Deus. Mas a Bíblia diz que Jó, nem por isso a fé de Jó foi abalada. Jó permaneceu fiel a Deus, sem murmurar. Então nós devemos imitar a Jó. Nós devemos imitar a Abraão. Nós devemos imitar o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 4, versículo 4, a Bíblia nos diz que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, a lição ainda nos diz em São João 14, versículo 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para comigo mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus conforta o nosso coração. A palavra de Deus conforta os nossos corações. Quando você estiver passando por problemas, por dificuldades, busque a palavra de Deus. Busque consolo na palavra de Deus. A palavra de Deus só ela nos pode consolar. Ela não caduca, ela não aspira. A palavra de Deus, ela é como o dia e a noite, elas se renovam a cada dia. Elas nos trazem luz, elas nos trazem esperança, elas nos trazem vontade de viver. E a vontade de viver nós encontraremos na palavra de Deus. Jesus é a nossa solução. Jesus disse em São João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai sem passar por mim. Então, Jesus é a fonte das nossas esperanças. Devemos renovar as nossas forças
todos os dias aos pés de Jesus, por meio da fé, por meio da oração e por meio do estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor venha abençoar, meu caro amigo e amiga, que a paz de Jesus esteja convosco. Até lá, que o Senhor nos abençoe. Amém. Quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando e eu encontro paz. O vento da aflição